A madrugada ainda não cedeu por completo o seu manto escuro sobre os picos recortados da montanha. Uma névoa fria e densa, com um cheiro de pinho úmido e terra molhada, adere-se a tudo, transformando a paisagem numa pintura borrada de cinzas e azuis profundos. O ar é tão gelado que cada inspiração parece cortar os pulmões, um lembrete agudo e imediato da altitude da estação que se recusa a aquecer. O silêncio aqui não é vazio, é preenchido pelo murmúrio distante de um riacho que desce pelas encostas e pelo farfalhar ocasional das folhas de árvores antigas, movidas por uma brisa que parece nascer no próprio coração do gelo. Não há o canto de pássaros ainda, pois o sol é apenas uma promessa pálida no horizonte oriental, uma mancha leitosa por trás das nuvens pesadas. É neste mundo de crepúsculo e frio que a sua jornada começa, muito antes de o primeiro raio de luz tocar a pedra. Você está de pé do lado de fora de uma pequena cabana de madeira e barro, uma estrutura baixa e robusta, construída mais para resistir ao peso da neve do que para oferecer conforto. A fumaça de uma fogueira recém-extinta ainda paira no ar, um cheiro aquele que se mistura à umidade. Em suas mãos, você segura uma tigela de cerâmica grosseira, contendo os restos de um mingau de grãos, uma refeição insossa e funcional, destinada a fornecer energia, não prazer. A textura granulosa ainda raspa em sua língua, e o calor já se dissipou há muito tempo, deixando apenas uma pasta fria e indigesta. Seus dedos estão enrijecidos, as articulações doloridas pelo frio e pelo trabalho de ontem e de todos os dias antes dele. Você flexiona as mãos lentamente, tentando despertar a vida nelas, sentindo os estalos surdos nos nós dos dedos. Seu corpo é uma ferramenta, forjada e desgastada pela rotina. Os ombros são largos, mas curvados para a frente, um resultado permanente das horas incontáveis passado em espaços apertados, inclinados sobre o seu ofício. As costas doem com uma dor crônica e familiar, um companheiro constante que você aprendeu a ignorar, assim como ignora o frio que penetra as suas vestes de couro e lã grossa. As roupas são pesadas, rígidas e cheiram a suor, fumaça de tocha e a um odor metálico e salgado que parece ter se impregnado em sua própria pele, em seus cabelos, em cada fibra do seu ser. Ao seu lado, encostada na parede da cabana, está a sua ferramenta principal, uma picareta de bronze. O cabo de madeira de freixo é liso e escuro pelo uso contínuo, moldado perfeitamente ao formato das suas mãos, com todas as suas calosidades e cicatrizes. A lâmina de bronze, um bem precioso e caro, brilha com um fulgor opaco na luz fraca. Ela é pesada, um peso que você sente não apenas nos braços, mas em todo o seu corpo, um prenúncio do esforço que está por vir. Junto a ela, há uma mochila feita de couro grosso, costurada com tendões de animais, vazia por enquanto, mas que retornará pesada, vergando suas costas sob o peso da riqueza da montanha. Você levanta o olhar para a face da montanha, que se agiganta à sua frente. É uma presença colossal, um deus adormecido de pedra e gelo. E em sua base, como uma boca escura e faminta, abre-se a entrada da mina. Não há portões, nem guardas, apenas uma escuridão que parece engolir a própria luz, um vazio que promete frio, trabalho e um silêncio quebrado, apenas pelo som da pedra se partindo. Outras figuras, silhuetas indistintas na névoa, movem-se lentamente em direção a essa abertura, cada uma carregando suas próprias ferramentas, cada uma envolta em sua própria nuvem de respiração condensada. Não há conversas, apenas o som abafado de botas de couro, no chão de terra e cascalho e o tilintar ocasional de metal contra metal. Você amarra a mochila de couro nas costas, sentindo o atrito familiar nas omoplatas. Pega a picareta, e o peso dela é um choque frio na sua mão. A jornada para dentro começa. Ao se aproximar da entrada da mina, o ar muda drasticamente. O cheiro de pinho e terra úmida dá lugar a um hálito frio e mineral que emana das profundezas. É o cheiro de pedra molhada,
de poeira antiga e, acima de tudo, o cheiro inconfundível do sal. Um odor seco e cortante que arranha o fundo da garganta. A temperatura cai ainda mais. Um frio úmido e penetrante que parece se agarrar aos ossos. Você para por um instante na soleira entre os dois mundos. O mundo da luz moribunda e o mundo da escuridão perpétua. Dentro da boca da montanha, um dos homens acende a primeira tocha. É um feixe de madeira de pinho rica em resina, que crepita e estala ao pegar fogo, cuspindo faíscas que dançam brevemente antes de morrer. A chama é pequena e trêmula, mas lança uma luz alaranjada e bruxuleante que empurra a escuridão alguns passos para trás, revelando as paredes do túnel. Elas não são de pedra cinzenta e uniforme, mas um mosaico de texturas e cores. Veios de sal branco e rosado correm pelas paredes como rios congelados, brilhando suavemente sob a luz da tocha, um brilho cristalino e fantasmagórico. O teto é baixo, forçando-o a curvar-se ligeiramente. O chão é irregular, coberto por uma fina camada de poeira salgada que range sob seus pés. Você pega uma das tochas de pinho de um feixe deixado perto da entrada e a acende na chama do outro mineiro. O calor da sua própria tocha lambe seu rosto. Um calor bem-vindo, mas que traz consigo um novo desconforto à fumaça. Uma fumaça espessa e oleosa que sobe em espirais negras, enchendo o túnel estreito com seu cheiro pungente. Seus olhos começam a arder imediatamente e a primeira de muitas tosses do dia rasga seu peito. É um som seco e oco, que ecoa brevemente nas paredes próximas antes de ser absorvido pela imensidão de pedra à frente. Você ajusta o capuz sobre a cabeça, puxa um pedaço de pano sobre a boca e o nariz, uma proteção ínfima contra a poeira e a fumaça que definirá as próximas horas da sua existência. E então, com a picareta em uma mão e a tocha na outra, você dá o primeiro passo para dentro do coração da montanha, deixando para trás o mundo cinzento da madrugada e mergulhando na escuridão alaranjada e pulsante das profundezas. O som do mundo exterior desaparece, substituído pelo som da sua própria respiração, pelo crepitar da sua tocha e pelo eco dos seus passos no caminho que desce, sempre desce para o local onde a riqueza da terra é extraída ao custo dos seus pulmões. A descida é um mergulho lento e deliberado no ventre da terra. O caminho não é reto, mas um labirinto sinuoso que se aprofunda na rocha em espirais e curvas imprevisíveis. Um caminho esculpido não pela mão do homem, mas pela água e pelo tempo, e apenas aproveitado pela necessidade. A luz da sua tocha lança um círculo trêmulo de cor de âmbar à sua volta. Uma pequena ilha de visibilidade num oceano de escuridão impenetrável. As paredes do túnel, ora se afastam, criando a ilusão de um espaço mais amplo, ora se fecham sobre você, tão próximas que seus ombros roçam a rocha fria e áspera de um lado, e os cristais de sal lisos e quase oleosos do outro. Você se move com uma familiaridade que dispensa a visão. Seus pés conhecem cada depressão no chão, cada pedra solta que ameaça torcer um tornozelo. Sua mão livre, muitas vezes, desliza pela parede, lendo a textura da rocha como um cego lê suas escrituras. Há trechos onde a pedra é fria, úmida e coberta por uma fina camada de lodo escorregadio. Nesses momentos, seu passo se torna mais cauteloso, o peso do seu corpo cuidadosamente equilibrado. Depois vêm os trechos secos, onde as paredes são uma massa cintilante de sal puro. Aqui, sob a luz da tocha, os cristais de halita refratam a chama em milhares de pontos de luz minúsculos, criando um espetáculo silencioso e efêmero. As paredes parecem vivas, pulsando com uma luz interior, uma beleza fria e geométrica que contrasta violentamente com a sujeira, o suor e a fumaça da sua existência. O ar torna-se cada vez mais pesado, mais denso. A fumaça da tocha, sem ter para onde escapar, para no túnel como um nevoeiro rançoso. Você respira superficialmente pelo pano que cobre seu rosto, mas é uma barreira inútil. O gosto fuliginoso impregna sua saliva, e a irritação em seus pulmões se transforma numa queimação baixa e constante. De vez em quando, uma tosse mais violenta o sacode,
um espasmo que reverbera em sua caixa torácica e ecoa pelas paredes. Você ouve as tosses dos outros homens, à frente e atrás de você na fila de luzes bruxuleantes, ecos fantasmagóricos que servem como marcadores de sua presença na escuridão. São sons de camaradagem involuntária, um coro de desconforto compartilhado. O som dominante, no entanto, é o do silêncio. Um silêncio profundo, geológico, que parece pressionar os tímpanos. Ele é pontuado apenas pelo farfalhar dos seus pés no chão poeirento, pelo crepitar constante e sibilante da sua tocha e, ocasionalmente, pelo som de uma gota d'água caindo de algum lugar no teto invisível acima. Locke. Um som nítido, solitário, que mede o tempo em unidades de solidão. Você segue o som com os ouvidos, tentando adivinhar a distância. Cada gota que cai é um lembrete da imensa massa de pedra e terra que repousa sobre a sua cabeça, um peso inimaginável que você aprendeu a não contemplar por muito tempo. Pensar nisso é convidar um tipo de pânico que nenhum mineiro pode se permitir. O túnel continua a descer. A inclinação torna-se mais acentuada, e o esforço para se manter estável aumenta. Seus músculos da panturrilha e da coxa queimam com a tensão de friar o seu próprio peso. Pequenas avalanches de cascalho e pó de sal deslizam sob suas botas, o som deslizando para a escuridão à frente. A luz da sua tocha ilumina o ar à sua frente, e você pode ver a poeira que seus próprios passos levantam. Um véu cintilante de partículas de sal e pedra, que você inevitavelmente inala a cada respiração. É a própria montanha entrando em você, grão por grão, dia após dia. O tempo perde o sentido. Não há dia nem noite aqui. O único marcador da passagem das horas é o consumo da sua tocha. Você a olha de soslaio, medindo o quanto da madeira resinosa já foi transformada em luz e fumaça. Você sabe, por experiência, que uma tocha dura uma determinada porção do seu turno. Você carrega outras duas, amarradas à sua mochila, mas acender a segunda marca um ponto específico no seu dia de trabalho, um marco silencioso de progresso e exaustão. A ideia do sol nascendo lá fora, pintando o céu com cores que você não pode ver, é um pensamento distante, quase como uma lenda de outro mundo. A sua realidade é este círculo de luz alaranjada, a escuridão que o rodeia, o ar que o sufoca lentamente. O peso da picareta em sua mão é um lembrete constante do seu propósito. Você muda a ferramenta de mão de vez em quando, para aliviar a tensão nos dedos. O cabo de madeira é um velho amigo. Suas palmas conhecem cada fibra, cada imperfeição. Em breve esta ferramenta não será mais um peso morto, mas uma extensão do seu corpo, um instrumento para quebrar o silêncio e arrancar a riqueza da rocha. Por enquanto é apenas um fardo, parte do ritual de aproximação. Após o que parece uma eternidade de caminhada descendente, o túnel começa a se alargar, o teto se eleva e a sensação de claustrofobia diminui ligeiramente. Você entra numa câmara maior, uma espécie de vestíbulo natural nas profundezas da montanha. As luzes das tochas dos outros mineiros que chegaram antes de você dançam nas paredes distantes, revelando a vastidão do espaço. O som dos passos muda, o eco torna-se mais profundo, menos imediato. Aqui, o grupo para. As silhuetas se separam, cada uma se movendo em direção a uma direção diferente, seguindo veios de sal que se ramificam a partir desta câmara central como os raios de uma roda. A conversa ainda é inexistente, talvez apenas um aceno de cabeça, um olhar breve trocado na luz incerta. Não há necessidade de palavras. A tarefa é conhecida, a rotina imutável. Você localiza a entrada do seu túnel de trabalho, uma fenda mais escura na parede oposta. É aqui que você passará as próximas horas, sozinho com a pedra, a tocha e o som da sua própria labuta. Você para por um momento, ajustando a mochila nas costas, sentindo o peso das tochas por usar e do odre de água que carrega. Você lança um último olhar para a câmara, para as outras luzes que se dispersam, cada uma alma solitária em busca do sal. Então, você se vira e entra,
no seu próprio domínio de escuridão, um túnel ainda mais estreito e baixo que o caminho principal. O ar aqui é ainda mais parado, mais saturado com o pó mineral. Você enfia sua tocha numa fenda na parede, a chama lançando sombras longas e dançantes. Você pega a picareta com ambas as mãos, sentindo a familiaridade do peso e do equilíbrio. Diante de você, a parede de sal brilha, esperando. O mundo agora se resume a este pequeno espaço iluminado, a parede à sua frente e a dor que está prestes a começar em seus ombros e costas. O trabalho começa, e com ele, um novo tipo de som preenche o silêncio. O som do impacto. O primeiro golpe da picareta contra a parede de sal é um choque que reverbera não apenas no túnel, mas através do seu próprio corpo. O impacto sobe pelo cabo de madeira, vibra em seus pulsos, cotovelos e ombros, um tremor que parece chegar até a sua espinha. O som é agudo, uma fratura sonora na quietude. Um crack é imediatamente seguido pelo som mais suave e granuloso dos fragmentos de sal que se desprendem e caem no chão. Você se posiciona, os pés firmemente plantados no chão irregular, o corpo inclinado para frente. A técnica é tudo. Não se trata de força bruta, mas de um ritmo constante e eficiente, aprendido ao longo de anos de repetição. Você ergue a picareta, não muito alto, apenas o suficiente para ganhar impulso, e a deixa cair, guiando a lâmina de bronze para uma fenda preexistente na parede de sal, ou para um ponto que parece mais promissor. Golpe. O som ecoa. Respira. Golpe. A poeira de sal explode da parede com cada impacto. Uma nuvem fina e cintilante, que paira no ar iluminado pela tocha, enchendo seus pulmões, cobrindo seu rosto, suas roupas, grudando no suor que começa a brotar em sua testa. O ritmo se estabelece. Golpe, pausa, respira. Golpe, pausa, respira. É uma cadência meditativa e exaustiva. Sua mente, aos poucos, se esvazia de pensamentos complexos. Não há espaço para preocupações com o mundo exterior, com a família na cabana, com o frio da manhã. A sua consciência se contrai, focada inteiramente na tarefa imediata. Seus olhos examinam a parede, buscando os melhores lugares para atacar. Você aprendeu a ler a linguagem da rocha, a identificar os veios mais puros, onde o sal se quebra em pedaços maiores e mais limpos, e a evitar as áreas misturadas com pedra e terra, que tornam o trabalho mais difícil e o produto final menos valioso. O calor começa a se acumular em seu corpo, um calor interno que luta contra o frio persistente da mina. O suor escorre pelo seu rosto, traçando caminhos limpos na camada de poeira salgada que já o cobre. Ele arde em seus olhos, que já estão irritados pela fumaça da tocha. Você pisca repetidamente, tentando limpar a visão. O pano sobre sua boca rapidamente fica úmido com a sua respiração, tornando-se uma compressa quente e sufocante. De vez em quando, você o puxa para baixo para tomar um gole de ar, mas o que entra é um coquetel de fumaça e pó que o faz tossir violentamente. A tosse ecoa no túnel estreito, um som úmido e desesperado. Você cospe no chão, uma massa escura e espessa. Os minutos se transformam em horas, marcados apenas pelo progresso lento e gradual na parede. Um pequeno monte de sal começa a se formar aos seus pés, pedaços irregulares que brilham como diamantes brutos na luz da tocha. O trabalho não é apenas quebrar o sal, mas também gerenciá-lo. Após um período de extração, você para, apoia a picareta na parede e se agacha. Com as mãos agora protegidas por luvas de couro grosso, você começa a selecionar os pedaços de sal. Você os apalpa, sentindo o peso e a pureza de cada um. Os melhores, os mais claros e maiores, são cuidadosamente colocados na mochila de couro que você trouxe. Cada pedaço adicionado é um peso a mais que suas costas terão de carregar na subida. Os fragmentos menores ou impuros são empurrados para o lado, formando uma pilha de rejeitos, que lentamente retifiem a topografia do seu espaço de trabalho. Esta pausa na extração oferece um breve alívio para os músculos dos ombros e braços, mas introduz uma nova tensão nas costas e joelhos.
curvado no chão apertado. A luz da tocha parece oscilar com mais intensidade, projetando sua sombra na parede de uma forma que a faz parecer um gigante disforme, curvado em adoração ou súplica. O silêncio retorna, quebrado apenas pelo som de sua própria respiração ofegante e pelo tilintar dos cristais de sal enquanto você os manuseia. É um trabalho meticuloso, quase íntimo. Você conhece a sensação exata de um bom pedaço de sal, a forma como ele se encaixa na sua mão, a sua densidade. Enquanto trabalha, você ouve sons distantes. São os ecos dos outros mineiros, trabalhando em seus próprios túneis. São batidas surdas e rítmicas. Fantasmas de som que viajam pelo labirinto de pedra. Às vezes, um som mais alto, o de uma grande placa de sal se desprendendo, ecoa por toda a mina, seguido de um silêncio que parece mais profundo. Você para, escuta, esperando. É um som que pode significar progresso ou perigo, um colapso, um desmoronamento. Mas nenhum grito se segue, apenas o retorno gradual da cadência de trabalho dos outros. E você também volta ao seu ritmo. Sua garganta está seca, arranhada. Você para novamente, desta vez para beber. Desamarra o odre de couro da mochila, tira a rolha de madeira e leva o bico aos lábios. A água é morna e tem um gosto de couro, mas é o bem mais precioso que você possui aqui embaixo. Você toma goles pequenos e deliberados, sentindo o líquido fresco descer pela sua garganta em chamas, um alívio momentâneo e sublime. Você não pode beber muito. A água tem que durar todo o turno. Guardar o odre é um ato de disciplina. O tempo continua a se arrastar. A sua primeira tocha começa a falhar. A chama diminui, crepita e cospe as últimas faíscas antes de se reduzir a uma brasa brilhante que logo se extingue, mergulhando-o numa escuridão absoluta e desorientadora. Por um momento, você fica perfeitamente imóvel. O silêncio se torna total. A escuridão é tão completa que parece ter peso e textura. Não há diferença entre ter os olhos abertos ou fechados. É um momento de vulnerabilidade primordial. Com as mãos trêmulas, você pega uma nova tocha da mochila, encontra a brasa moribunda da antiga e sopra suavemente sobre ela, transferindo o fogo. A nova chama ganha vida com um chiado, empurrando a escuridão de volta e restaurando o seu pequeno universo de luz e sombra. O alívio é tão palpável quanto um toque físico. Com a nova tocha firmemente cravada na parede, você volta ao trabalho. Mas agora seu corpo protesta com mais veemência. A dor nos ombros é uma queimação profunda. As costas parecem uma única massa de músculos tensos. As mãos, mesmo com as luvas, estão cheias de bolhas e arranhões. A monotonia é o maior desafio. Golpe, pausa, respira. A mesma parede, o mesmo som, a mesma poeira. Sua mente começa a vagar, não para lugares distantes, mas para sensações. A coceira incessante sob a roupa de couro, a fome roendo seu estômago, a sede persistente. São lembretes constantes do seu corpo, da sua fragilidade no coração desta montanha imóvel e eterna. A riqueza que você arranca da pedra é medida em dor e exaustão, um preço pago em prestações diárias de sua própria vitalidade. O ritmo do seu trabalho, antes constante e quase mecânico, começa a se fragmentar. As pausas entre os golpes da picareta se tornam mais longas. A respiração, mais pesada e irregular. Cada movimento para erguer a ferramenta exige um esforço consciente e deliberado, uma batalha contra a gravidade e a fadiga que se acumula em cada fibra muscular. A dor em suas costas deixou de ser um pano de fundo familiar, para se tornar uma presença aguda e latejante, que irradia desde a lombar até a base do pescoço a cada impacto. Seus pulsos doem, e a vibração de cada golpe parece agora uma agulha de gelo perfurando suas articulações. A monotonia, antes um refúgio para a mente, agora se torna um fardo, esticando o tempo até ele parecer quase parar. A luz da segunda tocha, que antes parecia um sol particular, agora parece mais fraca, mais fumacenta. Ou talvez sejam seus olhos, cansados da fumaça,
e do esforço de focar na parede de sal cintilante, que começam a falhar. As sombras que dançam no túnel parecem mais longas, mais profundas, assumindo formas estranhas e sugestivas. Um afloramento de rocha escura na parede pode, por um instante, parecer o perfil de um rosto. Uma estalactite de sal, coberta de poeira, pode se assemelhar a um dedo acusador apontando do teto. São truques da luz e da mente exausta, alucinações sutis nascidas da privação sensorial e do esforço repetitivo. Você as ignora sacudindo a cabeça para limpar a visão e a mente, mas elas retornam, sussurros visuais na periferia da sua percepção. Seu foco se volta para a mochila de couro, agora visivelmente mais cheia e pesada. O progresso é tangível, pesado. Você para mais uma vez, agachando-se com um gemido abafado, e passa a mão sobre os blocos de sal que coletou. Eles são frios e sólidos sob suas luvas gastas. Esta é a razão de tudo. Esta é a riqueza, sal. Uma substância tão comum na mesa dos senhores, mas aqui, em sua forma bruta, é o resultado de sangue, suor e do lento sacrifício dos seus pulmões. Você pensa por um breve momento no destino deste sal. Ele será transportado por mulas pelas passagens perigosas da montanha. Será levado para mercados distantes. Será usado para preservar a carne durante o inverno, para curar o couro, para temperar a comida de pessoas que nunca verão o interior de uma mina, que nunca respirarão este ar saturado de poeira e fumaça. Sua vida, sua dor, sua exaustão, condensadas nestes cristais translúcidos. É um pensamento que não traz consolo, apenas uma aceitação resignada do seu lugar no mundo. O ar no túnel parece ter se tornado ainda mais rarefeito, mais viciado. Você sente uma tontura leve, uma sensação de que o mundo está a balançar suavemente. Você se apoia na parede, fechando os olhos por um instante. A escuridão por trás de suas pálpebras não é muito diferente da escuridão do túnel, mas é uma escuridão sua, privada. Nesse breve momento de repouso, os sons distantes da mina parecem se intensificar. Você consegue distinguir os ritmos individuais de outros mineiros. Um golpe rápido e constante, provavelmente de um homem mais jovem e mais forte. Um ritmo mais lento e pesado, talvez de alguém tão cansado quanto você. E ocasionalmente, o som de uma pedra caindo, um pequeno deslize que ecoa por muito tempo. Cada som é uma prova de que você não está completamente sozinho, que outros estão engajados na mesma luta, silenciosa em seus próprios nichos de escuridão. Existe uma estranha e impessoal solidariedade nisso, a consciência de um sofrimento compartilhado, mesmo que nunca expresso em palavras. Você abre os olhos. A chama da tocha o cega por um segundo. A tontura passa, substituída pela familiar dor e pelo peso do seu corpo. É hora de encher o resto da mochila. O fim do turno está se aproximando. Um fato que você sente não pelo tempo, mas por um relógio interno de exaustão e pelo consumo da segunda tocha. Você volta a golpear a parede, mas agora, com uma urgência renovada. Os golpes são menos precisos, mais frenéticos. A poeira voa mais espessa. Você trabalha com uma espécie de desespero controlado, querendo terminar a tarefa, querendo sentir o peso satisfatório de uma mochila cheia, o sinal de que a sua descida ao inferno rendeu frutos suficientes para justificar a subida de volta. Finalmente, a mochila está cheia. Você mal consegue fechar a aba de couro por cima dos blocos de sal angulares. Você se agacha e tenta erguê-la. O peso é esmagador. É um peso morto, inflexível, que parece querer pregá-lo ao chão. Você ajusta as alças de couro nos ombros, sentindo-as morderem sua pele através da roupa. Com um esforço que o faz ranger os dentes, você se levanta. O peso o puxa para trás, e você cambaleia por um momento, encontrando o equilíbrio. Suas pernas tremem com o esforço. Cada músculo do seu corpo grita em protesto. Agora começa a parte mais perigosa do dia, a subida. Com a picareta numa mão e a tocha bruxuleante na outra, você sai do seu túnel de trabalho e volta para a câmara maior.
Outras luzes também estão convergindo para o centro, silhuetas curvadas sob o peso de suas próprias cargas. Ninguém fala. Apenas o som de respirações ofegantes e o arrastar ocasional de uma mochila pesada no chão enchem o vasto espaço. O ar aqui, embora ainda viciado, parece marginalmente melhor do que no túnel confinado, e você respira fundo, sentindo um alívio mínimo. A jornada de volta é a imagem espelhada da descida, mas infinitamente mais árdua. Cada passo para cima é uma vitória. O peso nas suas costas é um monstro que tenta puxá-lo para as profundezas. Você usa a picareta como um terceiro ponto de apoio, cravando a ponta no chão para se impulsionar para a frente e para cima. O caminho que antes era apenas uma descida inclinada, agora é uma parede a ser escalada. Seus pulmões queimam, não apenas pela fumaça e pela poeira, mas pela demanda desesperada por ar que seus músculos exaustos exigem. O suor escorre livremente, encharcando suas roupas, fazendo-as grudar em seu corpo de forma desconfortável. A luz da sua tocha está no fim. A chama é pequena e fraca, ameaçando se apagar a qualquer momento. O pânico começa a se infiltrar em sua exaustão. Ser pego na escuridão na subida, com este peso neste caminho traiçoeiro, seria desastroso. Você acelera o passo, um ritmo imprudente que o faz tropeçar numa pedra solta. Você cai para a frente, o impacto do seu corpo contra o chão do túnel sendo amortecido pela mochila. A tocha voa da sua mão e se apaga, mergulhando-o novamente na escuridão total. Por um momento, você fica ali, deitado, o rosto contra a poeira fria do chão, a escuridão e o silêncio o envolvendo como uma mortalha. A única coisa que você ouve é o som do seu próprio coração martelando nos seus ouvidos e o som da sua respiração, áspera e desesperada. A dor da queda é um ponto quente no seu joelho e ombro. O peso da mochila o prende. É um momento de desespero puro e absoluto. O negrume que o envolve é absoluto, uma substância palpável que pressiona contra seus olhos. O silêncio que se segue à queda da tocha é igualmente profundo, quebrado apenas pelos seus próprios sons corporais, amplificados a um grau alarmante. O martelar do seu coração, um tambor frenético contra suas costelas, o fluxo de sangue sibilando em seus ouvidos, e sua respiração, um fole rouco e doloroso que parece não conseguir puxar ar suficiente deste vazio sufocante. O peso da mochila nas suas costas é uma âncora, prendendo-o ao chão frio e poeirento do túnel. Por um longo momento, a vontade de simplesmente permanecer ali, de se render à escuridão e à exaustão, é uma tentação avassaladora, uma sereia cantando uma canção de rendição no fundo da sua mente esgotada. Mas então, um som distante rompe o feitiço. É o som de passos arrastados e pesados, aproximando-se lentamente por trás. E com os passos, vem uma luz. Primeiro, um brilho fraco e fantasmagórico, que delineia as bordas do túnel à sua frente, e depois, uma luz alaranjada e trêmula que se derrama sobre você, transformando sua figura prostrada numa sombra no chão. Você ergue a cabeça com dificuldade, o pescoço rígido, e vê uma silhueta se aproximando. É outro mineiro, o rosto uma máscara de fuligem, e suor sob a luz de sua própria tocha, os olhos cavados e vazios de expressão. Ele para alguns passos de você, sua respiração tão ofegante quanto a sua. Nenhuma palavra é trocada. Palavras são um luxo que o ar rarefeito e os pulmões, queimados, não permitem. O homem simplesmente estende sua tocha em sua direção. É um gesto simples, funcional, desprovido de emoção, mas que contém em si um universo de compreensão mútua. Você se arrasta de joelhos, o joelho que bateu na pedra protestando com uma dor aguda, e estende a mão para pegar sua última tocha, a terceira, amarrada à sua mochila. Suas mãos tremem violentamente, não apenas de exaustão, mas do fluxo de adrenalina provocado pela queda e pela escuridão. Os dedos desajeitados lutam com o nó de couro. O outro mineiro espera,
paciente, a chama de sua tocha dançando e lançando sombras grotescas que se contorcem nas paredes. Finalmente você consegue soltar a sua tocha. Você a leva até a chama oferecida. A madeira resinosa demora um momento agonizante para pegar fogo, chiando e soltando uma fumaça densa antes que uma pequena chama amarela brote na ponta. O alívio que o inunda é tão intenso que quase o deixa tonto. A escuridão recua mais uma vez, restaurando os contornos familiares do seu mundo de pedra e sofrimento. Você acena com a cabeça para o outro mineiro, um gesto curto e quase imperceptível. Ele retribui o aceno da mesma forma e continua sua subida, sua luz diminuindo lentamente à medida que ele se afasta, deixando-o mais uma vez na companhia solitária de sua própria chama. Agora, o desafio é se levantar. Com a nova tocha cravada numa fenda próxima, você se vira e se apoia nas mãos e nos joelhos. O peso da mochila parece ter dobrado. Você respira fundo, reunindo as últimas reservas de sua força. Com um grunhido que é mais animal do que humano, você empurra o chão, as pernas tremendo sob a tensão, como as de um animal recém-nascido. Lentamente, dolorosamente, você consegue se erguer, ficando de pé, oscilando. A dor no seu joelho é uma pontada quente e constante. Você fica ali por um momento, curvado, as mãos nos joelhos, esperando a tontura passar, esperando seu corpo se ajustar mais uma vez à tarefa impossível de desafiar a gravidade. A jornada recomeça, mas agora cada passo é um cálculo cuidadoso. A queda o deixou mais cauteloso, mais consciente da fragilidade da sua situação. A luz da terceira tocha é seu bem mais precioso, e a ideia de perdê-la novamente é um medo frio que se sobrepõe à dor e à fadiga. Você se move mais devagar, a mão livre sempre em contato com a parede do túnel, usando-a como um guia, sentindo a textura da rocha, as saliências, as depressões. O peso nas suas costas se tornou uma parte de você, uma extensão monstruosa do seu próprio corpo. Você não luta mais contra ele, você se move com ele, aceitando sua tirania. O túnel parece se estender infinitamente. Cada curva que você faz revela não a promessa da saída, mas apenas mais um trecho de túnel ascendente, idêntico ao anterior. A monotonia da subida é diferente da monotonia do trabalho. Lá embaixo era o ritmo da destruição. Aqui é o ritmo da sobrevivência. Passo, respiração. Passo, respiração. Sua mente se fecha completamente, tornando-se um núcleo de pura determinação. Não há pensamentos, apenas o instinto primordial de se mover em direção ao ar, em direção à luz. E então, algo muda. É sutil no início. Uma leve alteração na qualidade do ar. Parece um pouco menos denso, um pouco menos estagnado. Você para farejando o ar como um animal. Há um cheiro diferente misturado ao odor de fumaça, poeira e sal. É o cheiro de terra úmida, de vegetação em decomposição. É o cheiro do mundo exterior. Uma onda de energia, nascida da esperança, percorre seu corpo cansado. Você acelera o passo, a dor no joelho e nas costas momentaneamente esquecida. A inclinação do túnel começa a suavizar. E à frente, na escuridão, você vê. Não é a luz alaranjada e bruxuleante de uma tocha. É uma luz diferente. Uma luz cinzenta, pálida, fantasmagórica. É a luz do dia, filtrada pela boca da mina. É a visão mais bonita que você já viu. Uma beleza que aperta seu peito e traz uma ardência aos seus olhos cansados que não é causada pela fumaça. Os últimos 100 passos são os mais difíceis e os mais doces. Você emerge da boca da montanha, tropeçando para a luz. O ar fresco e frio da tarde enche seus pulmões e é tão puro, tão limpo, que provoca um acesso de tosse violenta. Você se dobra, tossindo espasmodicamente, expelindo a poeira e a fuligem acumuladas. A luz do dia, mesmo sendo a luz fraca de um dia nublado, é ofuscante. Você aperta os olhos, que doem como se tivessem sido perfurados. Quando finalmente consegue abri-los,
O mundo parece extremamente vívido, supersaturado de cor. O verde dos pinheiros, o cinza das rochas, o branco sujo das nuvens no céu. É um banquete visual assalador, depois de horas de laranja e preto. Outros mineiros estão espalhados pela área da entrada, alguns sentados no chão, exaustos, outros esvaziando suas mochilas em grandes cestos de vime, sob o olhar atento de um O som do mundo exterior retorna, o vento assobiando entre as árvores, o murmúrio distante do riacho, o grasnar de um corvo em algum lugar acima. Com os ombros gritando em agonia, você desliza a mochila para o chão. Ela cai com um baque surdo e pesado. A sensação de alívio ao se livrar do peso é tão intensa que você quase cai. Você fica de pé, o corpo estranhamente leve, os músculos tremendo sem o fardo que os oprimia. Você caminha até os cestos, pega sua mochila e, com um último esforço, vira-a, despejando sua carga de sal. Os cristais brancos e rosados caem em cascata, juntando-se à montanha crescente de riqueza extraída. O subbesor, um homem mais velho com olhos que já viram milhares de cargas como a sua, apenas acena com a cabeça. Não há agradecimentos, não há elogios. O trabalho foi feito. O pagamento será a sua porção de comida e o direito de dormir sob um teto. Essa é a transação. Você se afasta, o corpo um emaranhado de dores. Você caminha lentamente de volta para sua cabana, que agora parece um palácio. O sol está começando a descer em direção aos picos das montanhas, pintando o céu com tons de laranja e roxo, cores que você pode finalmente apreciar. O dia de trabalho terminou. Amanhã, tudo começará novamente. A descida, a escuridão, a poeira, a dor. Mas por agora há a promessa de um fogo, de uma tigela de mingau quente e do esquecimento abençoado do sono. E enquanto você caminha, a tosse seca e persistente que rasga seu peito é um lembrete constante de que, a cada dia, você deixa um pouco de sua vida para trás, no coração salgado da montanha. A caminhada de volta ao pequeno aglomerado de cabanas é uma procissão solitária. Seu corpo, agora livre do fardo do sal, move-se com uma leveza estranha e desajeitada sobre o caminho de terra batida, como se ainda não tivesse se acostumado à ausência do peso que o definiu durante toda a subida. Cada passo, no entanto, envia uma onda de dor latejante do seu joelho ferido para a coxa, um lembrete agudo da sua queda na escuridão. Seus ombros, antes curvados, sob o peso, agora permanecem curvados por hábito. Um arco permanente de submissão à gravidade e ao trabalho. Você caminha com a cabeça baixa, os olhos fixos no chão à sua frente, observando seus próprios pés se moverem com uma lentidão deliberada. O sol poente, agora baixo no horizonte, estica sua sombra à sua frente, tornando-a uma figura alongada e distorcida que dança sobre as pedras e a grama rala. A luz dourada e melancólica do fim da tarde banha a paisagem numa beleza que você mal registra. Sua percepção está voltada para dentro, para o mapa de dores que constitui o seu corpo e para a névoa de exaustão que nubla sua mente. O ar frio da montanha, que antes parecera um bálsamo, agora o arrepia, pois seu suor começa a esfriar sob as roupas grossas e sujas, criando uma sensação de frio úmido e desconfortável contra a pele. Ao se aproximar do pequeno assentamento, o cheiro de fumaça de lenha se intensifica, um aroma doméstico e reconfortante que sinaliza o fim do dia. As cabanas são estruturas baixas e escuras, amontoadas umas contra as outras como que para se protegerem do vento. Fios de fumaça cinzenta sobem preguiçosamente das aberturas nos telhados de colmo e turfa. Há poucos sinais de vida do lado de fora. Uma criança chora em algum lugar, um som agudo e breve, rapidamente abafado. Uma figura de mulher, envolta num chale grosso, carrega um balde de madeira de um poço central, seu rosto inexpressivo, seus movimentos eficientes e cansados. Ela não olha para você, nem você para ela. A exaustão é uma barreira invisível entre as pessoas,
um véu que amortece a interação. Você finalmente chega à sua própria cabana. É indistinguível das outras. Uma caixa de madeira e barro com uma única abertura baixa que serve como porta. Não há janela. A luz e o ar entram apenas por esta abertura ou pelo buraco de fumaça no teto. Você se abaixa para entrar, o movimento enviando outra pontada de dor pelas suas costas. O interior é escuro e cheira a fumaça antiga, a corpos não lavados e a algo vagamente azedo. Leva um momento para seus olhos, já maltratados pela transição da mina para a luz do dia, se ajustarem à penumbra. O fogo no centro do chão de terra batida está reduzido a um leito de brasas vermelhas e pulsantes. Este é o coração da casa, a fonte de calor e luz, e sua primeira tarefa é reanimá-lo. Você se ajoelha com um gemido, o joelho bom suportando o seu peso, e cuidadosamente adiciona alguns gravetos secos e pedaços de turfa sobre as brasas. Você se inclina para a frente, o rosto perto do calor, e sopra suavemente. A primeira lufada envia uma nuvem de cinzas para o ar, que dança nos poucos raios de luz que entram pela porta. Na segunda lufada, uma pequena chama amarela tremula, agarra-se à madeira seca e começa a crescer. Você continua a alimentar o fogo, adicionando pedaços de madeira maiores, até que uma fogueira estável e crepitante empurra a escuridão para os cantos da pequena habitação, iluminando o espaço com sua luz quente e dançante. A cabana é espartana ao extremo. Há um pequeno monte de peles de animais e palha num canto, que serve como cama. Algumas tigelas de cerâmica e colheres de madeira estão empilhadas perto do fogo. Numa prateleira rudimentar, há um odre de água e alguns sacos de couro contendo grãos. Isso é tudo. Não há decoração, não há conforto, apenas o essencial para a sobrevivência. Você se senta pesadamente no chão perto do fogo, esticando as pernas doloridas em direção ao calor. A chama lança sombras dançantes nas paredes de barro, fazendo o pequeno espaço parecer vivo. O calor começa a penetrar em suas roupas úmidas, um alívio lento e profundo que parece derreter alguns dos nós de tensão em seus músculos. Você tosse novamente, uma tosse profunda e cavernosa que sacode todo o seu torso. Você cospe nas chamas e o catarro escuro e espesso chie e evapora instantaneamente. É um ritual noturno, a purga dos pulmões, a expulsão da montanha que você inalou. Sua atenção se volta para a comida. Perto do fogo, há uma pequena panela de barro contendo os restos do mingau da manhã. Estará frio e gelatinoso. Você o empurra para mais perto das chamas para aquecê-lo. Não há expectativa de prazer, apenas a necessidade de reabastecer a energia gasta. Enquanto a comida aquece, você pega uma tigela e se serve de água do odre. Você bebe devagar, saboreando cada gole, sentindo a água reidratar sua boca e garganta secas. Seu corpo inteiro anseia por este líquido simples. A solidão da cabana é total. Se você tem família, eles não estão aqui agora. Talvez estejam em outra cabana. Talvez tenham sido perdidos para a doença, o parto ou um acidente na mina. A história não diz. O que é claro é o seu isolamento presente. Você está sozinho com sua dor, seu cansaço e o fogo crepitante. O silêncio é preenchido apenas pelo som do fogo e pela sua própria respiração. Quando o mingau está quente, borbulhando lentamente na borda, você o puxa para longe do fogo. Você come diretamente da panela, usando uma colher de madeira. A pasta quente e sem sabor desce pelo seu esôfago, enchendo o vazio em seu estômago. Você come mecanicamente, sem pensar, o olhar perdido nas chamas. Cada colherada é um ato de reabastecimento, uma preparação para o dia seguinte, que será exatamente igual a este. A rotina é uma roda implacável e você está preso a ela. Após comer, a sonolência o atinge como uma onda física. Seus membros parecem feitos de chumbo. Suas pálpebras estão pesadas. A ideia de se mover, mesmo para o catre de peles, parece um esforço hercúleo, mas o chão de terra é frio e duro. Com um esforço monumental,
Você se levanta e cambaleia até o canto de dormir. Você não se despede. As roupas, embora sujas e úmidas, fornecem uma camada de isolamento contra o frio da noite que se instalará quando o fogo diminuir. Você simplesmente se deixa cair sobre as peles, o corpo protestando com uma sinfonia de dores. Você se aninha nas peles ásperas, que cheiram a animal, a fumaça e a pó. Você se enrola em posição fetal, tentando encontrar uma posição que minimize a dor no joelho e nas costas. O calor do fogo em suas costas é um conforto sonolento. Do lado de fora, o mundo mergulhou na escuridão total. O vento uiva suavemente ao redor da cabana. Não há outros sons. Deitado ali, na fronteira entre a vigília e o sono, sua mente finalmente se acalma. Os pensamentos sobre o trabalho, a dor e a comida se dissolvem, substituídos por um vazio cinzento e sem sonhos. A última sensação consciente é a do seu próprio peito subindo e descendo, o ritmo da sua respiração, o som persistente da tosse que o acompanhará durante a noite. A escuridão dentro da cabana se funde com a escuridão que sobe, para envolvê-lo, a escuridão do sono, que não é um descanso rejuvenescedor, mas um breve e temporário cessar da existência. Uma pausa necessária antes que a roda gire mais uma vez com o primeiro sinal pálido da aurora. O sono não chega como um véu suave ou um refúgio gentil. Ele vem como uma queda, um desmaio abrupto para dentro de um poço de exaustão. É uma capitulação do corpo que simplesmente desliga suas funções superiores, deixando apenas o zumbido baixo da dor e o ritmo irregular da respiração. Não há paisagens oníricas, nem viagens a terras distantes, nem memórias doces da juventude. O teatro da sua mente, durante estas horas de pseudo-repouso, oferece apenas uma peça, um eco fragmentado e distorcido do dia que passou. Em seus sonhos, você segura a picareta. O peso dela é tão real em suas mãos adormecidas, quanto era durante o dia. Seus músculos do braço e do ombro se contraem em espasmos, replicando o movimento de golpear a parede de sal. O som do impacto, aquele creque agudo, ecoa não em seus ouvidos, mas dentro do seu crânio, uma percussão interna e implacável. Você sonha com a escuridão, mas é uma escuridão ativa, que pressiona e sufoca, a mesma escuridão do túnel mais profundo. Você sonha com o pó de sal, sentindo a textura granulosa em sua língua, a queimação em seus pulmões. São sonhos de trabalho, sonhos que não oferecem descanso, apenas a continuação da labuta em outro plano de existência. Você se revira nas peles, um gemido baixo escapando de seus lábios, o corpo ainda preso no ritmo da mina. No meio da noite, no ponto mais profundo da escuridão e do frio, um gatilho interno o arranca deste sono turbulento. Começa como uma coceira sutil no fundo do seu peito, uma irritação familiar. A coceira se transforma rapidamente numa necessidade urgente de tossir. Você tenta suprimi-la, sabendo a dor que virá, mas é inútil. O espasmo toma conta de você. É um paroxismo violento, uma série de tosses secas e profundas que o sacodem da cabeça aos pés. Seu corpo se curva sobre si mesmo, os músculos abdominais se contraindo dolorosamente. Cada tosse é como uma faca raspando sua traqueia já inflamada e envia ondas de choque através de suas costas doloridas. Você luta por ar entre as convulsões, o som da sua respiração um chiado desesperado no silêncio da cabana. O ataque termina tão abruptamente quanto começou, deixando-o ofegante, tonto, com o gosto metálico de sangue e sal velho na boca. E agora você está completamente desperto. O fogo, que era uma presença reconfortante quando você adormeceu, agora é pouco mais que um olho vermelho e moribundo no centro da cabana. Um pequeno monte de brasas brilha com um fulgor fraco e pulsante, lançando uma luz fantasmagórica e insuficiente que mal delineia as formas mais próximas. A maior parte da cabana está mergulhada numa escuridão quase sólida, tátil,
Uma presença fria que parece ter se infiltrado pelas frestas nas paredes de barro. O frio já não é apenas uma sensação no ar. É um predador silencioso que se instalou no chão de terra e agora sobe pelas peles, pelos seus ossos, instalando-se no âmago do seu ser. O calor do seu próprio corpo, aprisionado sob as peles, é a única defesa, uma pequena ilha de calor num oceano de gelo. Você permanece imóvel por um longo tempo, os olhos abertos na escuridão, escutando. O silêncio da noite na montanha é profundo. O vento se foi, ou talvez tenha apenas diminuído para um sussurro inaudível. O único som é o seu próprio corpo, o chiado suave de sua respiração, danificada, o batimento lento e pesado de seu coração, e o zumbido baixo em seus ouvidos, um presente permanente da mina. O pensamento, neste estado de vigília, forçada, é um luxo. Sua mente não constrói narrativas ou reflexões. Ela simplesmente registra sensações em um fluxo lento e primitivo. Frio, dor no joelho, dor nas costas, sede, o peso do ar, a escuridão. A sede é uma lixa em sua garganta, um resultado da tosse violenta. O odre de água está a apenas alguns passos de distância, mas o esforço para se levantar, para se mover no frio, parece monumental. Você debate a questão em sua mente, pesando o desconforto da sede contra o desconforto do movimento. Por fim, a sede vence. Cada movimento é uma negociação com a dor. Você empurra as peles para o lado, e o ar frio da cabana ataca sua pele exposta com uma mordida aguda. Você se apoia nos cotovelos, o esforço enviando uma pontada pela sua espinha. O chão de terra está gelado sob suas mãos e pés. Rastejando mais do que andando, você se move em direção ao local onde se lembra que o odre estava. Suas mãos tateiam na escuridão, encontrando a parede áspera, a panela de barro fria e, finalmente, o couro flexível e frio do odre. Você bebe na escuridão. A água gelada um choque em seu sistema, mas um alívio indescritível para sua garganta. Você bebe mais do que deveria, um pequeno ato de rebelião contra a disciplina do dia. Você se arrasta de volta para o seu ninho de peles, puxando-as firmemente ao seu redor, tremendo incontrolavelmente tanto do frio quanto do esforço. O sono agora parece muito distante. Deitado novamente, você olha para cima, na direção do buraco de fumaça no teto. Na escuridão quase perfeita da cabana, ele aparece como um círculo de um cinza ligeiramente menos escuro. Ocasionalmente, uma estrela solitária passa por esta pequena janela para o universo, um ponto de luz frio e indiferente, a milhões de léguas de distância da sua dor e do seu sofrimento. Observar esta estrela é a única distração. Ela não oferece consolo nem esperança, apenas uma perspectiva silenciosa. Ela estava lá muito antes de você nascer, e continuará lá muito depois que seus ossos se tornarem pó misturado a esta mesma terra. A montanha, a mina, as estrelas são eternas. Sua vida é um piscar de olhos, uma breve centelha de calor e dor contra a imensidão fria do tempo. Esta constatação não o assusta nem o deprime. É simplesmente um fato tão sólido e inegável quanto a rocha que você quebra todos os dias. A exaustão é uma maré que sempre retorna para reivindicar a costa. Lentamente, o frio, a dor e os pensamentos existenciais começam a se dissolver novamente na necessidade primordial de descanso do corpo. A consciência se desvanece, as bordas do seu ser se desfazem. A dor no joelho torna-se um pulsar distante. O chiado em seu peito torna-se um ruído de fundo. Você está afundando mais uma vez, não no sono, mas em seu simulacro. E enquanto a escuridão o reclama, a última imagem em sua mente é a da pálida luz cinzenta, que eventualmente se infiltrará pelo buraco de fumaça. A luz da aurora, que não é um símbolo de um novo começo, mas apenas o sinal de que a roda girou mais uma vez, e que é hora de se levantar e enfrentar a montanha novamente. A primeira luz não chega como um anúncio triunfante,
mas como uma infiltração sutil e insidiosa. É uma diluição gradual da escuridão, uma lenta transição do preto para um cinza profundo e sem brilho que se derrama pelo buraco de fumaça e pelas frestas da porta mal ajustada. Esta não é a luz quente e promissora da esperança, é a luz fria e funcional da obrigação. Ela não aquece a cabana, apenas revela a sua miséria com uma clareza desapaixonada, o chão de terra batida, as paredes manchadas de fuligem, a desordem silenciosa de uma vida reduzida ao mínimo. E para você, deitado sob as peles, esta luz é o alarme mais cruel, um toque de despertar que ressoa não nos seus ouvidos, mas na sua própria medula óssea. O processo de se levantar é uma agonia ritualística. Não há um salto da cama, nem um espreguiçar revigorado. É uma ressurreição relutante, um ato de vontade pura contra um corpo que implora para permanecer inerte. Primeiro, os olhos se abrem para o teto cinzento. Por um momento, você fica ali, permitindo que a consciência plena do que está por vir se assente sobre você como uma mortalha pesada. A consciência da dor no joelho, que se solidificou durante a noite numa rigidez latejante. A consciência da dor nas costas, que se tornou sua companheira constante, uma segunda espinha dorsal feita de sofrimento. A consciência da queimação em seus pulmões, um fogo brando que nunca se apaga. Com um grunhido que é parte esforço e parte desespero, você começa um movimento. Empurrar as peles para o lado é o primeiro passo, e o ar da manhã, ainda mais frio e úmido que o da noite, envolve seu corpo, causando um tremor imediato e profundo. Você se senta e o mundo gira por um instante. A tontura matinal, causada pela fome, pela desidratação e pela simples exaustão, é uma constante. Você espera que ela passe, a cabeça entre as mãos, os cotovelos apoiados nos joelhos. Sua respiração forma pequenas nuvens de vapor no ar gélido da cabana. A tarefa seguinte é reavivar o fogo, mas as brasas da noite estão mortas. Uma pilha de cinzas brancas e frias. Você terá que começar do zero. Isso significa encontrar a pederneira e o aço. Uma tarefa frustrante com os dedos enrijecidos e trêmulos. Você tateia na penumbra, encontra as ferramentas e se agacha perto do círculo de fogo frio. Golpear a pederneira contra o aço, tentando direcionar as faíscas para um pequeno ninho de fibra de casca de bétula seca. É um trabalho de precisão que suas mãos doloridas mal conseguem executar. Faísca após faísca morre na fibra sem pegar. A frustração aumenta, uma raiva fria e impotente. Finalmente, uma faísca encontra o ponto certo. Uma pequena brasa laranja começa a brilhar. Você se inclina, protegendo a brasa com as mãos em concha, e sopra. É uma respiração controlada. A respiração de um homem que conhece o fogo, que sabe que muito ar o matará, e pouco ar o deixará morrer. A brasa cresce, e você alimenta com os gravetos mais finos, depois com os maiores, até que, finalmente, uma chama bruxuleante e hesitante ganha vida, sua pequena vitória contra a escuridão e o frio. Enquanto o fogo cresce, você prepara a mesma refeição de sempre. Coloca um punhado de grãos na panela de barro, adiciona a água do odre e a coloca perto das chamas. Não há ritual, nem prazer, apenas a mecânica da sobrevivência. Enquanto o mingau aquece, você se senta o mais perto possível do fogo, tentando absorver cada pingo de calor. Você olha para suas mãos à luz do fogo nascente. Elas são um mapa da sua vida. As palmas são uma massa de calos grossos e amarelados, duros como couro. Os nós dos dedos estão inchados e deformados pela artrite induzida pelo trabalho. Há cortes antigos, cicatrizes brancas e novas feridas, ainda vermelhas e inflamadas. Estas não são as mãos de um homem, são as ferramentas de uma máquina. Ferramentas que estão se desgastando, se quebrando, mas que devem continuar a funcionar. O mingau fica pronto. Quente, aguado e insípido. Você o come lentamente, a colher de madeira raspando o fundo da panela. Cada colherada é combustível, nada mais. Lá fora,
O mundo está despertando. Você ouve os sons abafados de outras pessoas se movendo, outras fogueiras sendo acesas, o choro de uma criança, a tosse de outro homem. É a sinfonia da manhã no assentamento mineiro, uma melodia composta em tons de sofrimento e resignação. Depois de comer, você se prepara para sair. Não há troca de roupas. As que você usa são as únicas que possui. Você apenas se levanta, sentindo cada articulação protestar. Você amarra o odre de água vazio na cintura e pega a mochila de couro vazia. Ela parece insultuosamente leve em comparação com o peso que tinha na noite anterior. Por último, você pega a picareta, que está encostada na parede. O cabo de madeira está gelado ao toque. O peso familiar em sua mão é o sinal final de que o ciclo recomeçou. Você sai da cabana para a luz cinzenta e úmida da madrugada. A névoa ainda se agarra ao chão, e o ar tem o mesmo cheiro de pinho e terra molhada. Outras figuras sombrias estão emergindo de suas próprias cabanas, movendo-se em silêncio em direção ao mesmo destino. A boca escura da montanha que espera, indiferente e faminta, na encosta acima. A procissão de condenados começa mais uma vez. A caminhada até a mina é um espelho da noite anterior, mas ao contrário. Você se afasta do cheiro de fumaça de lenha e se aproxima do hálito frio e mineral que emana da terra. Você passa pelos mesmos homens, vê os mesmos rostos exaustos e impassíveis. Não há cumprimentos, talvez apenas um aceno de cabeça, um reconhecimento silencioso do destino compartilhado. A camaradagem aqui não é feita de palavras, mas de presença, de suportar a mesma provação lado a lado, dia após dia. Ao chegar à entrada da mina, o ritual se repete. Você pega uma tocha nova de um feixe, sua ração diária de luz. Você espera que alguém à sua frente acenda a sua para poder pegar o fogo emprestado. A primeira chama é acesa, e o fogo passa de tocha em tocha, uma corrente de luz sendo passada para a escuridão. Você acende a sua, e o cheiro familiar de resina queimada e fumaça preenche seus pulmões, provocando a primeira tosse do dia. Você puxa o pano sobre o rosto, ajusta a mochila agora vazia nas costas, e com a picareta em uma mão e a tocha na outra, dá mais um passo para dentro do ventre da montanha. A escuridão o engole, o som do mundo exterior desaparece, substituído pelo seu próprio eco. A descida começa. O caminho é o mesmo. As paredes são as mesmas. A sensação de peso e silêncio é a mesma. É como se você nunca tivesse saído. A noite na cabana, o fogo, o sono agitado. Tudo parece um breve interlúdio, um sonho febril entre um turno de trabalho e o próximo. A verdadeira realidade é esta. O túnel, a escuridão, a tocha e a promessa de dor e trabalho que o espera nas profundezas. E enquanto você desce, a única certeza em sua vida é que, para sobreviver hoje, você terá que deixar mais um pedaço de si mesmo para trás, gravado na parede de sal, no coração da montanha. A descida desta vez é uma nova forma de tortura. O caminho é o mesmo, uma espiral descendente no coração da montanha, mas o seu corpo não é. A dor no seu joelho direito, que ontem era uma pontada aguda, transformou-se durante a noite numa presença constante e inflamada, uma bola de fogo alojada na sua articulação. Cada passo para baixo, cada vez que você precisa flexionar o joelho, para absorver o impacto de um degrau irregular, uma dor lancinante sobe pela sua perna, tão intensa que o faz prender a respiração e cerrar os dentes. Você aprende rapidamente a compensar, colocando quase todo o seu peso na perna esquerda, usando a picareta não apenas como um apoio ocasional, mas como uma muleta essencial. O movimento torna-se desajeitado, um arrastar desequilibrado que é perigosamente instável. Esta nova dor altera a sua percepção. A familiar dor nas costas, a queimação nos pulmões, a fadiga geral, estas são paisagens conhecidas, um território de desconforto que você aprendeu a habitar. Mas a dor no joelho é uma intrusa, uma voz estridente e exigente que abafa todas as outras. Ela consome sua atenção,
forçando-o a focar em cada passo com uma concentração que é, em si, exaustiva. Você não pode mais se permitir o luxo de deixar sua mente vagar ou de se mover por instinto. Cada centímetro do caminho para baixo é uma negociação, um cálculo de risco e dor. A descida parece levar o dobro do tempo. O fluxo de mineiros se dispersa, cada um seguindo seu próprio caminho, e logo você está sozinho novamente no seu corredor de luz e sombra. O ar se torna mais pesado, mais espesso com o pó de sal e a fumaça, e o seu corpo, já sob estresse, reage com mais violência. As tosses que o abalam parecem mais profundas, mais dolorosas, e cada espasmo envia um choque de agonia através do seu joelho lesionado. Você chega à câmara principal, o ponto de distribuição onde os túneis de trabalho se ramificam. Normalmente, você seguiria para o seu local habitual. Mas hoje você sabe que não pode. O seu túnel de ontem exigia uma postura estável, um equilíbrio que você não possui mais. Você precisa de um lugar diferente. Você vagueia pela câmara, a luz da sua tocha dançando pelas paredes, procurando por um veio de sal que seja mais baixo, mais acessível, um lugar onde talvez você possa trabalhar sentado ou ajoelhado, aliviando a pressão sobre a sua perna ferida. Você encontra uma fenda baixa e estreita que parece mais uma toca de animal do que um túnel de mina. Outros a evitaram por causa do seu tamanho apertado e da aparente baixa qualidade do sal, que é entremeado com veios escuros de rocha. Para você, no entanto, é uma necessidade. Você se espreme para dentro da abertura, o corpo curvado, a mochila raspando no teto baixo. O ar aqui é ainda mais estagnado, com um cheiro adicional de umidade e mofo. As paredes estão úmidas ao toque, cobertas por uma fina camada de salmoura, que escorre lentamente e faz a luz da tocha brilhar com um reflexo oleoso e doentio. O som constante de gotas d'água caindo em algum lugar na escuridão próxima é o único som além da sua própria respiração. Ploc, ploc. Um metrônomo irregular medindo seu sofrimento. Você encontra um lugar onde pode se sentar no chão úmido e frio, com as costas apoiadas contra uma parede e a perna ferida esticada à sua frente. É uma posição terrivelmente ineficiente para o trabalho. Você não pode usar o peso do seu corpo ou o poder de suas pernas e costas para impulsionar a picareta. Todo o esforço terá que vir dos seus braços e ombros já sobrecarregados. Você começa a trabalhar. O primeiro golpe é fraco, desajeitado. A picareta atinge a parede com um baque surdo, lascando apenas uma pequena quantidade de sal impuro. A posição é toda errada. A vibração sobe pelos seus braços de uma forma nova e desconfortável. Você tenta de novo, ajustando o seu aperto, tentando encontrar um ângulo, um ritmo. Golpe. O som é patético em comparação com o craque nítido e poderoso do dia anterior. Golpe. A frustração é uma bilha amarga subindo em sua garganta. As horas se arrastam com uma lentidão torturante. O progresso é mínimo. A pilha de sal que cresce ao seu lado é pequena, e muitos dos pedaços são escuros e inúteis, misturados com terra e pedra. Você tem que ser mais seletivo, gastando mais tempo examinando cada fragmento que consegue arrancar. Suas luvas de couro rapidamente ficando encharcadas pela umidade das paredes. O frio do chão úmido penetra através de suas roupas, instalando-se em seus quadris e na parte inferior das costas, adicionando uma nova camada de dor à sua coleção. A sua mente, incapaz de se desligar na monotonia rítmica, fica presa em um ciclo de miséria. Ela foca na unidade que escorre pela sua nuca, no frio que enrijece seus músculos, na dor aguda em seu joelho a cada pequeno movimento, na ineficiência frustrante de seus golpes. O som da água pingando, antes apenas um ruído de fundo, torna-se uma tortura auditiva. Cada ploque, um prego sendo martelado em sua consciência. Você fecha os olhos, mas a imagem da parede úmida e brilhante e da pilha patética de sal está gravada em suas pálpebras. A solidão aqui é diferente. No túnel anterior, era uma solidão de trabalho focado,
Aqui é uma solidão de isolamento e fracasso. Os ecos distantes dos outros mineiros parecem vir de outro mundo. Um mundo de homens capazes e produtivos, enquanto você está preso nesta toca úmida, aleijado e ineficaz. Um sentimento de vergonha, frio e pesado, se instala em seu estômago. Sua produção de hoje será pequena, sua contribuição será mínima. Você será um fardo. O tempo passa, medido pelo consumo da sua tocha e pelo aumento do nível da água numa poça que se forma lentamente perto do seu pé. Você tem que parar o que está fazendo e gastar energia para cavar um pequeno canal com as mãos, para desviar a água, para que ela não encharque sua pilha de sal duramente conquistada. É mais um obstáculo, mais uma humilhação imposta pela montanha. A fome chega, mas a ideia de comer o mingau frio que você trouxe é nauseante. A sede, no entanto, é uma demanda que não pode ser ignorada. Você bebe do seu odre, a água morna e com gosto de couro parecendo um luxo neste buraco frio e úmido. Enquanto bebe, você olha para sua perna esticada. Na luz bruxuleante da tocha, o joelho parece inchado, uma forma disforme sob a calça de couro suja. Você o toca gentilmente, e uma dor elétrica o faz recuar a mão. É uma lesão séria. Não é algo que um dia de descanso irá curar, e descanso não é uma opção. Com essa percepção sombria, um tipo diferente frio o invade, um frio que não vem da umidade ou da pedra, mas do medo. O que acontece quando você não pode mais trabalhar? O que acontece com um mineiro que não pode minerar? A resposta é simples e brutal. Você se torna inútil. E coisas inúteis são descartadas. Este pensamento, mais assustador do que qualquer escuridão ou dor física, o impulsiona a voltar ao trabalho com uma energia desesperada. Você ignora a dor, ignora a posição desajeitada, ignora a ineficiência. Você golpeia a parede com uma fúria renovada. Cada impacto um grito silencioso contra a sua própria fragilidade, contra a montanha que está lentamente, inexoravelmente, desfazendo você. A poeira e os fragmentos voam, e na luz fraca da sua tocha, suas lágrimas de dor e frustração se misturam com o suor em seu rosto, traçando caminhos limpos na fuligem e no sal. A fúria desesperada, que o impulsiona é um combustível de curta duração. Logo ela se esgota, consumida pela dor e pela realidade implacável da sua situação, deixando para trás apenas o resíduo cinzento de uma exaustão ainda mais profunda. Seus golpes, antes frenéticos, tornam-se novamente lentos e pesados, cada um exigindo um esforço que parece drenar a vida de seus membros. A mochila de couro, encostada na parede ao seu lado, permanece teimosamente meio vazia. O sol lá fora deve estar no seu zênite, o ponto médio do dia, mas aqui, no seu refúgio úmido e escuro, o tempo é apenas uma poça de água que cresce lentamente no chão. É então que você ouve um som diferente do pingar da água ou dos ecos distantes do trabalho. É um som de raspagem, próximo. Passos arrastados se aproximando da entrada da sua pequena alcova. Você para, a picareta no ar, o coração subitamente acelerado por um medo primitivo. Uma sombra bloqueia a pouca luz que entrava pelo corredor e uma figura se abaixa para olhar para dentro. É o supervisor. O mesmo homem mais velho cujos olhos avaliaram sua carga na noite anterior. Seu rosto, iluminado por baixo pela tocha que ele segura, é uma máscara de rugas profundas e desaprovação. Ele não diz nada por um momento, apenas observa a cena. Você, sentado no chão imundo, a pilha insignificante de sal ao seu lado, sua perna esticada de forma antinatural. O silêncio dele é mais pesado e mais condenatório do que qualquer grito. Pouco sal para muito tempo gasto. Ele finalmente diz, sua voz um rosnado baixo e áspero, um som que parece ter sido corroído pela poeira da mina. Você tenta responder e explicar sobre o joelho, mas as palavras morrem em sua garganta, transformando-se num chiado inarticulado. A vergonha que sentia antes agora é uma onda de calor que sobe pelo seu pescoço e rosto,
tão intensa que é quase dolorosa. Você simplesmente abaixa a cabeça, o olhar fixo em suas mãos inúteis. O supervisor se agacha um pouco mais, esticando o pescoço para ver melhor o seu joelho. Ele não mostra compaixão, apenas uma avaliação clínica, como um fazendeiro examinando um animal de carga que ficou manco. Uma queda? Ele pergunta. Você acena com a cabeça. Um movimento minúsculo e miserável. Ele solta um som que pode ser um suspiro ou um bufo de desprezo. Levante-se. Ele comanda. O comando é tão absurdo que por um momento você pensa que não ouviu direito. Levantar-se. Cada fibra do seu ser grita contra a ideia, mas a autoridade em sua voz é absoluta. Não obedecer é impensável. Com um esforço que o deixa à beira das lágrimas, você começa a se mover. Você usa a picareta como alavanca, as mãos e os braços tremendo violentamente. Você se arrasta, empurrando-se para uma posição de joelhos. O joelho bom suportando todo o peso, o joelho ferido pairando inutilmente ao lado. A dor é uma luz branca e ofuscante atrás de seus olhos. Você consegue se erguer apenas o suficiente para ficar agachado, apoiado na parede, ofegante e suando frio. O supervisor observa seu esforço com uma paciência fria. Você não pode mais quebrar a rocha, ele afirma, não como uma pergunta, mas como uma sentença. Um homem que não pode quebrar a rocha, não pode encher sua mochila. Um homem que não enche sua mochila não pode encher sua tigela. A lógica é brutal, simples e irrefutável. Ele se endireita e aponta com o queixo para o corredor principal. Há outras tarefas, menos nobres, talvez, mas necessárias. Ele se vira e começa a se afastar, sem olhar para trás para ver se você o segue. A implicação é clara: ou você o segue, ou fica aqui para ser esquecido. Uma nova onda de medo, mais gelada e mais profunda do que qualquer coisa que você já sentiu, lhe dá forças. Ser esquecido aqui significaria a morte. Uma morte lenta, na escuridão, no frio e na umidade. Com um gemido que é arrancado do fundo de sua alma, você começa a se mover. Você deixa para trás a pequena pilha de sal, o fruto patético de sua manhã de agonia. Você pega sua mochila vazia e a picareta, que agora se sente menos como uma ferramenta e mais como uma acusação. E então, você começa a se arrastar para fora da sua toca, seguindo a luz que se afasta do supervisor. A jornada pelos corredores é uma humilhação. Você se move com a velocidade de um caracol, um aleijado se arrastando pela casa dos gigantes. Outros mineiros, em seu caminho para esvaziar suas mochilas ou mudar de local, passam por você. Eles olham seus rostos cobertos de fuligem, revelando lampejos de pena, curiosidade ou talvez apenas um alívio sombrio por não serem eles. Você não encontra seus olhares. Seus olhos estão fixos na luz bruxuleante à sua frente, sua única esperança. O supervisor leva a uma parte da mina que você raramente viu. É uma área mais antiga, os veios de sal há muito esgotados. As paredes são escuras e sem brilho, e o ar é pesado com o cheiro de excremento humano e animal. Este é o estábulo subterrâneo, onde as mulas que transportam o sal para a superfície são mantidas durante o dia, e também é a latrina da mina. Sua nova tarefa, diz o supervisor, fazendo um gesto amplo com a mão para a imundície no chão. As mulas precisam de caminho limpo. Os homens precisam de um lugar para se aliviar. A sujeira precisa ser removida. Ele aponta para uma pá de madeira com um cabo quebrado e um cesto de vime rasgado, encostados na parede. Leve para o poço dos rejeitos. Não pare até que eu diga. E com isso, ele se vai deixando-o na penumbra fedorenta, com o som das mulas mastigando, e se movendo em seus estábulos improvisados. Você fica ali, apoiado na sua picareta, o cheiro nauseante enchendo suas narinas, o zumbido das moscas nos seus ouvidos. A picareta, a ferramenta do seu ofício, o símbolo da sua identidade como mineiro, agora é inútil. Sua nova ferramenta é uma pá quebrada. A humilhação é completa.
Você foi rebaixado da nobre tarefa de extrair a riqueza da terra para a mais baixa das funções, lidar com o seu lixo. Uma raiva impotente borbulha dentro de você, mas é rapidamente extinta pela resignação. A raiva requer energia e você não tem nenhuma de sobra. Você tem apenas o suficiente para sobreviver. Então, você começa seu novo trabalho. Você solta a picareta. Ela cai no chão com um baque surdo, o som do fim de uma era. Você pega a pá quebrada, cada movimento para se curvar, e juntar o estrume e a sujeira é uma tortura para suas costas e seu joelho. O cheiro é tão forte que o faz engasgar. Mas você trabalha. Lentamente, metodicamente, você enche o cesto rasgado. A sujeira escapa pelas fendas, caindo em seus pés. Quando está cheio, você o arrasta, passo a passo doloroso, até um poço profundo e escuro em um canto, onde os rejeitos da mina são jogados a gerações e o esvazia. E então você volta e começa de novo. Esta é sua nova rotina, o seu novo ritmo. Não é o crack limpo do sal se partindo, mas o som úmido e abafado da sujeira sendo movida. E enquanto você trabalha, na escuridão fedorenta, você entende que a montanha não apenas quebra seu corpo, ela também tem maneiras infinitamente criativas de quebrar seu espírito. O tempo, que antes era medido em tochas consumidas e mochilas cheias, agora se desfaz numa pasta indistinta de escuridão, dor e fedor. O seu universo encolheu, confinado a este canto, esquecido da mina, um purgatório de díscetos. Você não é mais um mineiro. Essa identidade, forjada em anos de luta contra a pedra, foi-lhe arrancada e substituída por algo sem nome, sem honra. Você é o homem que lida com a sujeira, o fantasma que limpa o caminho para os homens de verdade e para os animais de carga. O ritmo do novo trabalho é diferente. Não tem a percussão aguda e gratificante da picareta. É um som úmido, um arrastar constante, o raspar da pá de madeira no chão de pedra, o baque surdo da imundície caindo no cesto de vime, o som de seus próprios pés se arrastando no caminho para o poço dos rejeitos. Seus movimentos são lentos, governados pela dor excruciante no joelho e pela rigidez em suas costas. Cada pá de lixo é uma montanha em miniatura a ser movida. Cada viagem ao poço é uma peregrinação de vergonha. As mulas são suas únicas companheiras. Elas observam com seus olhos grandes, escuros e líquidos, mastigando seu feno com uma indiferença tranquila. Elas não o julgam. Para elas, você é apenas outra forma de vida se movendo na penumbra. Um servo do mesmo sistema que as aprisiona aqui. Às vezes, você se pega olhando para elas, para seus flancos fortes, para a paciência infinita em sua postura. Elas também são ferramentas, propriedade de outros, suas vidas ditadas pela necessidade e pelo trabalho, mas há uma dignidade em sua animalidade que você sente ter perdido. Elas não conhecem a vergonha. Sua mente, para se proteger, começa a se desligar. A humilhação inicial, a raiva impotente, a vergonha ardente, todas essas emoções requerem energia. E a energia é um recurso que seu corpo está desesperadamente tentando conservar. Então, sua consciência recua, se enrola em si mesma, deixando apenas as funções mais básicas operando. O corpo trabalha, impulsionado por uma memória muscular de obediência, enquanto a mente flutua num limbo cinzento. Você não pensa no passado, pois ele é doloroso demais. Você não pensa no futuro, pois ele é aterrorizante demais. Você existe apenas no momento presente, neste único movimento de raspar, levantar e arrastar. A dor se torna o seu único ponto de referência, a âncora que o impede de se dissolver completamente. A segunda tocha que você acendeu antes de ser rebaixado se extingue. Você acende a terceira, a última. A chama parece mais fraca, mais fumacenta neste ar pesado e sem vida. Ela ilumina as nuvens de moscas que zumbem incessantemente ao redor da sua cabeça, atraídas pelo cheiro que agora emana de você,
que se impregnou em suas roupas, em sua pele, em seu cabelo. O dia termina não com um sinal, mas com uma presença. A luz da tocha do supervisor aparece na entrada do corredor. Ele não vem até você. Ele apenas para, a silhueta escura contra a luz, e espera. Ele não precisa dizer nada. Você entende. O turno acabou. Você larga a pá quebrada. Ela cai com um som suave na sujeira. Você não olha para trás. Você apenas começa a longa e lenta jornada para fora da mina, para a luz. A subida é diferente de todas as outras. Você não carrega o peso do sal, mas sente-se mais pesado do que nunca. É o peso da sua nova condição. Os outros mineiros, que sobem com as costas curvadas sob suas cargas de riqueza, se afastam de você nos túneis estreitos. Eles desviam o olhar. O cheiro que você exala é uma barreira invisível, marcando-o como um pária. Você é um mau presságio, um lembrete vivo do que acontece quando um corpo se quebra. Emergir da mina para a luz do crepúsculo é ainda mais doloroso do que antes. A beleza do céu, pintado em tons de violeta e laranja, parece uma zombaria. O ar puro e fresco da montanha o faz sentir-se ainda mais sujo. Você caminha de volta para o assentamento, mas toma um caminho diferente, contornando o poço central, evitando os olhares das poucas pessoas que ainda estão do lado de fora. Você é uma mancha na paisagem, e você sabe disso. Ao entrar em sua cabana, o cheiro que você traz consigo entra com você, preenchendo o pequeno espaço, dominando o aroma familiar de fumaça e palha. Você acende o fogo, as mãos tremendo não apenas de frio e exaustão, mas de uma profunda fadiga da alma. Você não se senta perto do fogo para se aquecer. Em vez disso, você pega sua tigela, vai até o barril de água da chuva do lado de fora e, no frio cortante da noite que chega, você tenta se lavar. Você esfrega a pele com a água gelada até que ela fique vermelha e em carne viva, mas o cheiro parece estar impregnado em você, uma parte permanente de quem você se tornou. Você come o mingau, mas a comida não tem gosto. É apenas uma substância que você força para dentro de um corpo que você mal reconhece como seu. Depois, você se deita no seu catre de peles. A dor no joelho é uma brasa pulsante. As costas são uma placa de agonia, mas é a quietude que é mais ensurdecedora. Não há satisfação dolorida dos músculos que trabalharam duro para um propósito. Há apenas o vazio de um dia gasto na imundície. Você fecha os olhos, mas não espera sonhos de sal ou de pedra. Você olha para a escuridão por trás de suas pálpebras e vê apenas mais escuridão. O silêncio da cabana é quebrado apenas pelo chiado constante em seu peito e pelo som suave do vento do lado de fora. A montanha não o matou. Ela simplesmente o digeriu e o transformou em algo diferente, algo mais baixo. Você não é mais o homem que desafiava a montanha com sua picareta. Você é agora apenas mais uma parte do seu processo de decadência, uma criatura da escuridão que lida com o que é descartado e esquecido. E enquanto a consciência o abandona, deslizando para o nada, o último pensamento que se forma não é um pensamento, mas uma sensação, a de que a roda não apenas girou, ela desceu para um nível totalmente novo, e continuará a girar, e a descer, amanhã. O sono que o acolhe não é um porto, mas um naufrágio. Ele afunda em suas profundezas turvas e sem sonhos, um lugar onde a dor e a humilhação são temporariamente suspensas, mas não esquecidas. É um interlúdio de não ser, um vácuo entre 2 dias de sofrimento. Mas, como todas as coisas, ele também termina. Você desperta não para a luz cinzenta da aurora, mas para a escuridão absoluta do meio da noite. Não foi a tosse que o acordou, nem mesmo a dor no joelho, que agora é uma presença tão constante quanto sua própria respiração. Foi o silêncio, um silêncio profundo, pesado, que sinalizava que o fogo havia finalmente morrido. A ausência do crepitar das chamas, do suave sibilido da madeira consumindo-se, deixou um vácuo no pequeno universo da cabana. E neste vácuo, o frio se tornou o mestre absoluto. Já não era uma ameaça que se infiltrava pelas frestas,
Era uma presença sólida e onipresente que preenchia cada canto, pressionando você de todos os lados. Você se encolhe sob as peles, mas o calor do seu corpo é uma defesa lamentavelmente inadequada. O frio parece penetrar as peles, as roupas, a pele e se alojar em seus ossos, fazendo-os doer com uma dor profunda e antiga. Seus olhos estão abertos na escuridão, mas não há nada para ver. É a mesma escuridão da mina, mas sem o cheiro do sal ou o eco dos túneis. É uma escuridão doméstica, vazia. E nesta tela preta, sua mente, estranhamente calma, começa a pintar. Ela não projeta imagens de medo ou de raiva. Ela simplesmente observa. Você se torna um espectador passivo da sua própria existência. Você sente a dor no joelho, não como uma agressão, mas como um fato. É uma parte de você agora, como sua mão ou seu pé. Você sente a fome latente em seu estômago, o chiado em seus pulmões, o peso de seus membros cansados. São apenas sensações, despidas de julgamento. Seu olhar se volta, na escuridão, para o canto onde sua picareta está encostada. Você não pode vê-la, mas sabe exatamente como ela está. O cabo de freixo escurecido pelo suor, a lâmina de bronze opaca, com pequenos entalhes de batalhas perdidas contra a rocha. Ontem, ela era uma extensão do seu corpo, o símbolo da sua força e do seu propósito. Hoje ela é um artefato de uma vida passada, um objeto estranho que pertence a outro homem. Aquele homem, o mineiro, se foi. Ele se perdeu em algum lugar nos túneis escuros. Talvez tenha caído no poço dos rejeitos junto com a sujeira que você agora transporta. Não há tristeza nesta percepção, nem luto. Há apenas uma distância imensa, como se você estivesse se lembrando da história de outra pessoa. Lentamente, com um esforço que parece durar uma eternidade, você se vira para encarar o centro da cabana, onde o fogo costumava estar. Na escuridão, um único ponto de luz persiste. Uma única brasa, no coração do monte de cinzas, recusa-se a morrer. Ela pulsa com uma luz vermelha e fraca, um coração moribundo. Você a observa, hipnotizado. Cada pulsação é mais fraca que a anterior. É uma batalha silenciosa e magnífica contra a extinção. A luz se contrai, quase desaparecendo, depois se expande num último e breve lampejo de desafio, iluminando por um microsegundo as cinzas cinzentas ao seu redor. E então, ela se apaga. A escuridão se torna completa, absoluta, e você sente como se estivesse testemunhando sua própria alma se extinguir. E na quietude que se segue, a aceitação se assenta sobre você, não como um fardo, mas como um manto. A luta acabou. A montanha venceu. Ela não o matou com um desmoronamento ou o sufocou com gás. Ela o venceu de uma forma muito mais fundamental. Ela o desfez. Ela tirou seu propósito, quebrou seu corpo, esvaziou seu espírito e o preencheu com sua própria sujeira. Você não luta mais. Não há mais nada pelo que lutar. Seu olhar sobe para o buraco de fumaça no teto, sua pequena janela para o infinito. Uma única estrela está perfeitamente enquadrada. Um ponto de luz frio, antigo e impossivelmente distante. Ontem, sua indiferença era um insulto. Hoje, sua constância é um conforto. Você, em sua pequena cabana, em seu corpo quebrado, está conectado a essa estrela por nada mais do que um feixe de luz antiga. Você é pó, a montanha é pó, a estrela é pó. Tudo é parte do mesmo ciclo lento e grandioso de criação e destruição. A sua dor, a sua humilhação, a sua vida, são apenas uma nota passageira na canção silenciosa do universo. E com este pensamento, uma paz estranha e profunda o preenche. Uma paz nascida não da esperança, mas da rendição completa. O peso do seu corpo parece diminuir. A dor no seu joelho se torna um eco distante. O frio se torna apenas uma sensação, não uma ameaça. Você não está mais lutando para sobreviver até a manhã seguinte. Você está simplesmente existindo,
um ponto de consciência flutuando na escuridão. Sua respiração se aprofunda, o chiado se suaviza. Você está à deriva, deixando a correnteza levá-lo. O sono que se aproxima não é o sono exausto do trabalhador, nem o sono agitado do sofredor. É uma dissolução, um retorno ao silêncio. Você está se desfazendo, grão por grão, como um torrão de sal na água, voltando para o vasto e escuro oceano de onde veio. A escuridão da cabana se funde com a escuridão por trás de seus olhos, e não há mais diferença entre o mundo de dentro e o mundo de fora. Tudo é um, e tudo é quietude.